Por quê? Porque é sabidamente um dos espaços de licitação vulneráveis à maior corrupção, seja por meio de propinas. Porque as empreiteiras entregam obras que empregam materiais, e se você não tem uma equipe de competência que fiscaliza, você que ordenou a despesa vai pagar futuramente perante o Tribunal de Contas ou o Ministério Público de Contas do Estado. Então são riscos que nós estamos correndo, mas entendemos que não poderia ser de outra forma. Não, eu até disse no dia que nós assinamos lá o documento na AGETOP, eu disse para o presidente, bem, agora até vai nos faltar uma palavra de xingamento, porque até agora a AGETOP era para nós um suplício, uma palavra de xingamento. Agora a questão vai se reverter contra nós. Se nós não conseguirmos fazer as tais as rampas, ou construir os laboratórios, isso são coisas que nós vamos ter que responder. E para isso, numa proposta muito democrática, uma das bolsas, da modalidade de bolsas que foi criada é que eu pessoalmente insisti que fosse feita, Bolsa de Desenvolvimento Institucional. Reservamos 8 bolsas para alunos concluintes de arquitetura e 8 de engenharia civil, para que estes 16 alunos viessem trabalhar 4 horas por dia em troca da bolsa, para ajudar nos projetos complementares dessas obras necessárias para a UEG. Se nós queremos caminhar com autonomia, nós vamos ter que começar a exercitar isso no dia a dia. E em breve esse pessoal estará montando os projetos e isso nos dará muito mais agilidade para resolver coisas que nós temos que resolver e temos que resolver internamente. Temos que gerar competência para isso. Da mesma forma como é importante numa universidade pública que haja grupos de movimentos, ou que seja de sindicatos ou de associações, porque, professor, eu já ouvi tantas vezes o argumento contra o sindicato e as associações, em boa medida eu concordo, mas negociatas, líderes de movimentos também sabem fazer, a história está cheia disso. Então, isso não é argumento cabal contra formas mais duradouras de organização na universidade. Por exemplo, futuramente, se nós tivermos autonomia de gestão, nós vamos precisar discutir da forma mais democrática, transparente e responsável o nosso orçamento. Se são 2%, 3%, tanto faz. O que interessa é que nós teremos que fazer isso com autonomia e com responsabilidade. Vou dar um exemplo. Eu fiz questão de convidar o reitor da Estadual da Paraíba, porque quem acompanhou um pouquinho a trajetória das universidades estaduais sabe que a Paraíba montou uma lei de autonomia em 2005 e chegou até no ano passado a pagar um dos melhores salários universitários no país. Mas não havia um instrumento legal que dissesse que aquela universidade é política de Estado. Regulamentaram uma lei, mas não fizeram a previsão constitucional de que o Estado tem que cumprir o repasse para a universidade. O que fez o atual governador? Simplesmente, quando faltou a grana, ele disse, não vou repassar mais para a estadual. Estão de greve desde o final do ano passado e não existe muita perspectiva de sair dessa situação. Então, o exemplo da Estadual da Paraíba, para nós, na nossa discussão, é o exemplo daquelas que ousaram a autonomia via regulamentação de lei, mas se mostraram vulneráveis agora no processo. Então, nós temos que discutir isso internamente, amadurecer. Se nós não fizermos isso discutindo documentos, nos reunindo, debatendo, contrapondo, nós não vamos criar isso, porque o sentimento de autonomia não se cria de uma hora para outra. Professora, com relação a Goiás, eu conheço o dossiê. Nós conversamos sobre o núcleo de arqueologia, nós conversamos com a professora responsável, conversei com o diretor.
Mas tem algumas coisas, professora, que são da competência da unidade. Há anos que é feita a alocação da casa para o trabalho tão importante de guardar as peças. Agora, eu fiquei sabendo que o dono quer a casa de volta. Se tiver outra casa para ser alugada, nós vamos assinar novamente o contrato. Agora, isso, eu discuti isso, professora, se a senhora quiser escutar até o final, eu também quero o museu dentro da universidade. Agora, há 12 anos que não foi tomada providência, nem pelo gestor atual, nem pela anterior, no sentido de regularizar a área que não pertence à universidade. Pelas leis de licitação hoje, nós não podemos fazer uma obra de um museu ou de uma sala se não estiver o terreno em nome da universidade. Então, é um passo que tem que ser dado. Enquanto isso, por exemplo, uma outra questão que eu vou lhe